Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado. Durante um bate-papo bem descontraído, vamos conversar com pessoas muito interessantes sobre dicas, bastidores e oportunidades do nosso segmento. Eu sou Vinícius Batista. O Contrato Assinado vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas da noite, neste canal do YouTube. Se inscreva e compartilhe com seus amigos. Gestão comercial. Gestão de marketing. Uma empresa destinada a grandes empreendimentos e grandes construtoras. Quem vai contar isso para nós é a Lisela Zaffari, fundadora e diretora da Polaris Gestão Comercial de Empreendimentos. Como é que vai, Lisela? Tudo bem? Tudo ótimo, Vinícius. Quanto tempo? Demorou para conseguir uma agenda para mim, hein? Não. É? Não. Não, mas foi conquistado esse programa aqui. A minha avó diz que quando a gente não tem tempo, a gente não está ganhando dinheiro. Sim, é verdade. Então... É melhor ficar sempre ocupado. Mas que bom te ter aqui no Contrato Assinado, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né? Já trabalhamos juntos, fizemos projetos juntos. Sim. Na época da Goldstein, ali, Goldstein Cirela. Isso. Tu também, se eu me recordo, pela Embrace. Foi lá que foi lá que eu comecei no mercado imobiliário, Exatamente. Né? Mas essa é a primeira pergunta que eu faço sempre para os convidados, né? Como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida, né? E a tua trajetória antes dele, como é que foi? O mercado imobiliário entrou na minha vida pela Embrace, né, numa oportunidade em que eu comecei. A Embrace era uma empresa de marketing de relacionamento, líder aqui no Sul, e com uma entrega muito, muito qualificada, né? Isso era 2000 e... Ai. Isso foi... Não, isso foi em 2004, 2003... Não, 2002. acho que foi um pouquinho depois. Acho que 2008, 2007. Não. A Embrace Eu era corretor quando já tinha Embrace. Ah, não, mas quando eu trabalhei... Ah, tá. Tu já era diretor, tu já era gerente, já era... Tá. Tua entrada. A minha entrada foi nesse então foi momento. Ali em 2008. E aí a gente começou a fazer projetos juntos. Certo. Porque um dos diretores da Embrace era de uma família da Goldstein, né? Sim. E eles... O Cláudio. O Cláudio. Isso. E a Goldstein era um dos nossos clientes na Embrace. Era o Cláudio, o Rogério e tu. Não, o Cláudio e o Rogério eram os sócios. Tá. Eu era diretora de atendimento e tinha o Cláudio Fonseca, que era diretor de planejamento. Sim. Então, nós éramos um quarteto ali. E a gente fez, então, vários projetos para o mercado imobiliário por essa natureza, né? De similaridade. E a gente fez trabalhos em São Paulo, né? Muito legais, são até hoje muito importantes para mim, assim, me orgulho bastante, porque eu sou uma profissional de marketing. Na verdade, eu sou uma publicitária. Sim. Né? Me formei em publicidade na Famecos e não me lembro o ano também, isso eu não me lembro. Porque a gente não pode entregar a idade, né? Sim, então agora tem que começar, não lembro. Não é o caso, é isso aí. Não lembro. Finge amnésia, né? Tem aquela finge demência, finge amnésia. Eu não lembro. E quando eu me formei, no mesmo mês que eu me formei, eu abri uma agência de propaganda. Que bacana. Né? Como era o nome? Era Task. Task, e o logo era, então, uma tarefa realizada, né? Eu aluguei uma sala na 24 de outubro e eu escolhi a sala porque tinha uma linha telefônica que vinha no aluguel junto, né? Porque a linha telefônica era um ativo importantíssimo. Meu primeiro carro que eu comprei, eu vendi um telefone da CRT e comprei meu primeiro carro, que era uma herança do meu pai. Então a sala loucura foi... Isso. Uma mudança absurda, né? Sim, e era caro a locação no telefone. Sim, e comprar então nem tinha. As pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. Então eu escolhi a sala por ter a linha telefônica, né? Peguei uma lista telefônica também, que era o Google da época, né? O Google, mas eu achei da época. O Waze da época. E aí
Lá eu comecei a escolher os clientes, ligava e dizia que eu tinha uma agência, o que eu podia oferecer. Pura. Exatamente. Raiz. A ligação fria, né? Sim. Total. E aí eu tive a Tesc por 10 anos, né? 10 anos. E atendi a auxiliadora predial. Tu vê só. E nesses 10 anos de propaganda, tive a equipe. A Estela, que trabalhou contigo na Nex, trabalhou comigo na Tesc. Ah, é? Um abração pra Estelinha. E a gente tinha vários clientes, não tinha o segmento imobiliário como foco. E eu comecei a perceber, ao longo do tempo, que o que eu gostava mais era por trás do negócio, do que na ponta de fazer aquela tradução da estratégia para o cliente, né? Que é o que a propaganda consegue com muita habilidade fazer. A gente tem estratégia, eles conseguem traduzir para que o cliente se encante, para ele quer. E eu gostava mais do outro lado. Na auxiliadora predial tem uma história interessante que foi, assim, muito efervescente para mim, né? A auxiliadora tinha a gestão total, né? Que era um início de síndico profissional e tal. E em uma semana era o SEAD e o Ingo Volker e o Christian Volker também, que tocavam ali era o início das franquias, né? Da auxiliadora, bem no início. E aí, naquela semana, eles conseguiram montar uma forma de criar auxiliadora serviços, com portaria, com limpeza. E aí, num sábado de manhã, a gente se reuniu, montou, e aquilo, para mim, eu adorei. Né? Eu adorei, eu já tinha isso, eu gostava muito de me envolver na estratégia dos clientes. Eu disse, tia, o meu negócio é marketing, o meu negócio não é propaganda. Sim. Né? Porque na propaganda eu fazia atendimento, né, e planejamento, então tinha muito relacionamento com o dono da empresa e acabava podendo participar um pouco da estratégia. Sim. E aí eu descobri que o meu negócio era marketing, e aí fiz uma virada na minha carreira. Né? E mais assim, botar a mão na massa mesmo. Sim, eu sou super... Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Né? E aí foi nesse momento que eu fiz uma virada. Eu fiz a formação, daí fiz gestão empresarial, fiz marketing, e aí eu vendi a operação da minha empresa para uma outra agência e fui trabalhar como gestora de marketing em um cliente da Tesc, que era o Hospital Moinhos de Vento, que foi a minha primeira experiência como executiva, né, que bacana. De uma empresa. E era uma baita empresa. Eles eram nossos clientes, né? Então, meu processo seletivo foi muito fácil. Foi muito fácil. E é bem difícil, né? Porque tu vê, eu era dona de uma empresa, tem sempre esse medo, assim, de contratar quem é dono do negócio, porque a pessoa não vai se adaptar, ter chefe, ter horário. Cheia de mania. Então, eu era nova, né? Porque eu abri a Tesc com 21, então eu tinha 31, né, ainda, então, e já tinha 10 anos de... E tu chegou assim a ter alguma dificuldade de adaptação, de trocar o chip, ou foi uma coisa natural? Nenhuma. Porque eu acho que o empreendedor é empreendedor sendo funcionário, sendo dono do negócio, sendo dona de casa. Tu é empreendedor. Eu sou empreendedora. Sim. Eu me meto, sou curiosa e eu já quero resolver. Eu me sinto dona de qualquer coisa. Tu bobear, me sinto dona daqui a pouco, entendeu? Fica à vontade. Vou te dar sugestões, vou te dar... Mas a gente anda precisando. Não... É só um exemplo, Contrato assinado, infelizmente, só eu e eu tô aprendendo. Mas eu tenho esse perfil, né? Eu tenho esse perfil de muito envolvimento, entusiasmo, e eu sou uma apaixonada mesmo pelo marketing. Eu não tive essa dificuldade, fiquei lá... De todos esses jargões que existem, né, no mundo corporativo, o que mais bate comigo, assim, é postura de dono, porque eu também, quando eu pego um negócio, chega... É um feeling, entendeu? E eu quero fazer, eu quero... Né? Às vezes, não manda eu ir lá matar gente, que eu mato. Eu tenho um perfil assim também, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim, tem o lado bom, tem o lado bom e o lado ruim, mas... Como tudo, né? Pro negócio é bom. Né? Pra gente, às vezes, tem um custinho meio alto, né? Meio alto. Eu já paguei todos esses custos aí. Não, ele é alto. A gente conseguir aprender a equilibrar isso, né? Requer muito, mas tem que ter estrada. É tempo, né? Tem que ficar velho, não adianta.
Eu me lembro. Me lembro como se fosse hoje. Eu sou um cara abençoado, né, profissionalmente, porque eu trabalhei com os melhores, né? Então eu tive assim minha vida ali, minha trajetória na Goldstein, com o Jornada, com o Fernando, o pessoal da 10. Cara, ali foi mais que uma formação, né? Foi um norte, assim, né? Aquela batida frenética do Jardim Europa, né? O Jardim Europa, né? Foi. Mas conta mais, daí tu ficou no Moinhos de Vento quanto tempo? Do Moinhos, eu acho que eu fiquei uns 3 anos no Moinhos, e do Moinhos eu fui pra Embrace. Como diretora de atendimento, um segmento completamente diferente. É que a Embrace era uma empresa de marketing de relacionamento, né? E eu amo marketing de relacionamento. Era difícil de fazer, porque o marketing hoje a gente tem muita tecnologia à disposição. Naquela época, além da Goldstein, quem eram os outros clientes? Tinha quando a Goldstein quando a Cirela fez a compra da Goldstein, a gente atendia também a Fisa, atendia em Curitiba. Como é que era o nome? Sim. O teu irmão era o gerente. Era Dória. A Dória. E aí eram outros segmentos. Tinha cinema, GNC Cinemas, tinha o Moinhos Shopping. São negócios em que faça sentido tu aumentar, tu ganhar relevância no teu relacionamento. Hoje é tudo, né? E como é importante isso, né? Porque a Embrace, quando surgiu, quando começou, trouxe o CRM, né? Sim. E tu sabe que foi o maior desafio da minha vida, porque o primeiro ficou uma porcaria. E eu usava o meu CRM. Eu tinha um CRM que eu usava, que eu inventei, que eu criei, uma metodologia. No Excel? No Excel, no Outlook. E aí, quando veio uns palmitopzinhos que a empresa nos dava, eu cheguei e disse assim, numa reunião, todo mundo, Jornada cobrando o negócio, porque a gente não usava. E eu disse, cara, eu não vou usar porque é muito ruim. Cara, a Jornada ficou da cor do teu celular, assim, de brabo. E disse assim, pois muito bem, o senhor é o sponsor, extensor. É, sponsor. O senhor agora, a partir de hoje, é o sponsor, o senhor vai fazer funcionar. Cara, eu ia pra lá, sentava na frente do programador, pega esse botão, coloca aqui, tira esse, muda esse, tem que aparecer assim. Cara, aquilo ali me deu uma... Não, te dá uma visão, né? Isso. E era muito desafiador. Hoje tu tem muitos sistemas prontos. Hoje é... Lá tu tinha que desenvolver todos. Desenvolver para cada cliente, tinha que desenvolver. Isso. Porque tinham as particularidades dos negócios, né? Não, mas tu vê que naquela época, né? Porque hoje tem a régua de relacionamento. Eu vi tudo isso sendo criado pro mercado ali. Ninguém sabe. Eu me lembro, como é que faz a régua, né? Qual é o estágio? E agora vai fazer o quê? E agora... A gente fez um baita projeto para a Cirela, daí nacional, né? Aí com a TI deles lá em São Paulo, da Matriz, né? E lá no JK, né? O prédio, em que a gente fez, então, essa régua para o pós-venda. Para antecipar todas as ligações que caíam no call center, né? Sim. Então, a gente montou primeiro qual era a voz da Cirela. Se a gente ia falar na terceira pessoa do singular, na terceira... é a Cirela ou nós, né? A Cirela te comunica ou nós te comunicamos. A gente escolheu a voz, a gente definiu como é que ia ser a linguagem, se ela era mais informal, se ela era formal. A gente definiu a forma visual, então a gente dividiu o pós-venda em 4 grandes etapas e colocou dentro dessas grandes etapas o que acontecia, que eram os pontos que os clientes mais reclamavam ou se ficavam mais ansiosos, porque uma coisa é tu receber todo mês o boleto para pagar o valor do teu apartamento, da tua casa, do terreno. Outra coisa é tu receber uma comunicação do que está sendo feito, né, no teu sonho. Então, essa régua, ela antecipava. Isso levou o relacionamento para outro nível. É incrível, né, Lisela, como um mercado tão poderoso, que é o da construção civil, tão rico, como ele era amador em tudo. Porque eu tô voltando, agora tu tá falando, eu tô voltando lá atrás. O VPL foi criado naquela época.
Eu me lembro que eu atendia os clientes, em vez de ficar fazendo conta na HP, eu dizia assim, vamos lá falar com o meu gerente que ele tem uma formulazinha no computador que o senhor vai comprar como o senhor quiser. Era só o Jornada que tinha. Sabia usar. Que sabia usar. Aí fizeram um esqueminha e tal, tinha um professor de informática. Os computadores, quando chegaram. Não sei se tu lembra do Hélio Souza. Não. O Hélio Souza fazia assim com o mouse e ia procurar atrás. Amado! Cara, isso é verdade. A gente fez curso para usar um notebook. É que mudou. A gente... Nós somos privilegiados, né? Porque a gente viveu uma mudança enorme enquanto a gente já era adulto, Sim. Profissional, e hoje tu tá capacitado para ir aprendendo, né? Isso tudo que eu tô falando é de 98 para cá, não faz muito tempo. Isso aí. A gente não é tão velho assim. Não, mas a gente foi... Sim, né? então assim, o marketing... os relacionamentos, né? O pós-venda, como não só vender apartamento, mas ter um encantamento, ter um relacionamento mais longo com o cliente, para o cliente vir te procurar. Cara, é muito louco isso tudo. E depois o tal de lead, que nós vamos falar bastante disso. Daqui a pouco eles vêm. Hoje é muito fácil, né? Mas naquela época... Sim, lead, sim. que é lead? Como vai comprar? Como? E montar a primeira equipe de marketing, de digital, de online. Sim, isso era... Nossa. Tá louco, meu. Aí, às vezes eu chegava pro jornal assim, Jornada, será que essa merda vai funcionar mesmo? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Que loucura. Eu conheci o meu marido em 97, tá? E eu conheci na internet. As pessoas ficavam... 97. O que era lá, Orkut? Não, muito antes. Antes do Mirk. É mesmo? Era o ICQ. ICQ. E aí, tinha aqui em Porto Alegre um provedor, que era a Voyager, né? Aqui, quem era o diretor era o Jonatas da Dinamize, que hoje é tem várias ferramentas para o mercado imobiliário, né? E aí, eu pensei, bom, eu preciso, a Tesc, né? Tem que ter acesso à internet para fazer o que não sei, né? Mas tem que ter, eu sou uma pessoa assim, eu tenho que me atualizar, vamos lá. Depois tinha que fazer o nosso site era só o logo e o endereço embaixo do telefone. Assim, era tipo uma placa. Né? Mas aí, então, comprei o acesso à internet lá da Voyager e não tinha muita coisa para fazer. E aí, eu acho que a Voyager, então, para poder nos estimular a continuar usando, né, para prestar um serviço, tem o The Palace, né, que era um bate-papo, mas ele era visual, era um cheio de bolinhas, assim, e tu entra e tu vai poder conversar com pessoas de todo o mundo. Era uma coisa, assim, inacreditável, mas era internet de escada, tu só conversava de noite para poder... né, ficar aquele tempo e tal. Aí chega ele... E aí caía. Eu operei Telex, Lisela, no Banco do Brasil. Jesus. Eu operei Telex. Cara, era muita loucura. Né? Então, eu entrei nesse chat, aí tinha pessoas de Porto Alegre, que eu acho que eram 7 ou 8, né? E uma delas era o Cristiano, outra era eu, e aí a gente se conheceu e tal, e começou a namorar, e quando as pessoas sabiam, elas ficavam apavoradas, assim, que eu tinha conhecido um cara na internet, que era uma pessoa, porque não tinha isso, não tinha bate-papo, não tinha pra perfeito, não tinha rap, não tinha, isso aí nem mas daí existia. Conversava nesse programa e depois ia pro telefone? Não, a gente conversava, e eu tive uma sorte, porque eles estavam já há bastante tempo, eu entrei um pouquinho mais no fim, e eles marcaram um encontro ali no boliche do Bourbon, Assis Brasil. Da turminha do... dessa meia dúzia de gato pingado, eram 7, eu acho. E aí eu fui, conheci... Encontro às escuras. Eu já estava interessada nele. Porque ele é bem inteligente, é um cara inteligente. O Cristiano tem bastante qualidade. Sim. E aí, mas ele não estava interessado em mim. Mas aí, quando ele me viu, né? Me valorizar. Aí começou E aí a gente começou a namorar. E assim, eu acho que por muitos anos ainda, eu contava isso e as pessoas não acreditavam. Acreditavam. E achavam, hoje em dia, né? É a realidade. É igual, né? Hoje em dia é impressionante. Então, isso tu me disse, que saiu do Moinhos direto para a Embrace, mas a Embrace tinha uma oferta de marketing muito sedutora. Tinha. Então, assim, para quem ama marketing,
era uma oportunidade, assim, incrível. A gente fazia projeto como esse que eu te falei. Sim. Então, de toda essa régua implantada, funcionando, daí todos os empreendimentos ali com as suas réguas, tu vendo aquilo sair, tu vendo o call center baixando. Então, era um prazer enorme. E daí ficou quanto tempo na Embrace? Aí eu acho que mais uns 3 anos. E aí eu fui para Today. Eu fui ser consultora associada na Today com a Paty e com o Gui, que também era um outro projeto muito interessante. Sim. Né? A Patrícia teve uma baita de uma sacada na época, né? Ela começou com a pesquisa, né? Sim. E aí, quando a gente começou a trabalhar, ela me disse, eu entrego a pesquisa e o cliente me diz, tá, o que eu faço com isso? Então, vamos fazer. Né? E aí, a gente começou a fazer o que a gente fazia na incorporadora para terceiros, sim, né? E aí, também fiquei na Today, que, nossa, empresa que eu adoro, cresceu rápido, né? É uma baita, né? Hoje eles... Sim. São uma baita. A Paty, o Guilherme também é um cara. A Paty admira ela muito. Assim. O Guilherme mais quietão, né? Não, mas ele tem uma... mas ele a tem, Paty mais... Sim, mas ali é uma combinação perfeita, né? Velocidade com... É isso que eu queria dizer, entendeu? Os dois casaram, né? Bem interessante. Daí te deu vontade de montar a tua empresa, Polaris. Daí eu tive o Pedro, meu filho, né? Sim. Tu vê, eu já estava casada há séculos, eu e o Cristiano, aí resolvemos, então, vamos ter um filho, e aí nasceu o Pedro. Foi ser mãe um pouco. Não. Não parou. Continuei trabalhando, eu saí de licença uma semana antes de ganhar. E aí, porque foi tranquilaça a gestação, né? Tava cheio de projetos também interessantes, sim, daí tu fica, eu quero mais, né? Mas antes de ter o primeiro filho, a gente não sabe, sim, como é bom ser mãe, né? É verdade. E aí, nesse primeiro ano em que o Pedro tava, eu entendi que eu precisava ter o meu negócio, né? A gente teve ali as nossas decisões ali. Voltar a empreender. E aí eu tive eu pari gêmeos, né? O Pedro e a Polaris, né? Eu fiquei com gêmeos, porque eram 2 recém-nascidos ali, né? Pra curtir. Isso foi em 2013, né? O Pedro nasceu em 2012. E a Polaris, no final de 2012... Ele nasceu em dezembro de 2012 e a Polaris em 2013 ali. 9 anos, indo para 10 anos, isso? Eu tive 10 anos, a TESC, depois 10 anos eu trabalhei como executiva e depois 10 anos. Ciclos, né? Interessante isso. Ciclos. E daí, como é que foi o início da Polaris? Como é que... Para onde eu vou? Tu montou um planejamento e seguiu o planejamento? As coisas meio que foram acontecendo e foram... Eu montei... Tinha um mapa? Sim, tinha um mapa. Eu quero... É que aí eu já tinha bastante experiência, né? Eu já tinha tido uma empresa há 10 anos, sim, então já sabia, assim, muitas... Claro, tudo tá sempre aprendendo, né? Sim. E o mercado tinha mudado, mas assim... O mindset já era, né, de empresário, e aí eu já tinha aprendido muita coisa no Moinhos, aprendido muita coisa na Embrace, muita coisa, então, na Today, e aí a Polaris já nasceu maiorzinha, assim, já nasceu com uma oferta bem estruturada, mas aí eu fazia gestão de marketing para o mercado imobiliário e para outros segmentos também, né? Para outros segmentos também. No início eu fiz para outros segmentos também, até que chegou um momento que eu resolvi abrir mão desses outros segmentos e ficar só com o mercado imobiliário. Mas no início eu fiz até o próprio Hospital da Restinga, Grêmio Náutico União, reposicionamento. Aí a gente fez alguns outros, né? E daí quem eram os clientes, ou quem era o principal cliente no início da Polaris? Assim, aí era, como eu te disse, não era um grande, não tinha um carro-chefe, mas era isso. Esses 3 eu me lembro que foram no primeiro ano, né? E mais alguns projetos de mercado imobiliário, em Pelotas, aqui. Eu tive uma curta experiência em 2019, 2020, de também ter uma franquia de uma imobiliária e fazer um papel meio que de gestão aonde eu tive o grande prazer de trabalhar com o Eduardo Laranja na BF, ajudar ele ali naqueles lançamentos. Mas o que eu percebo que quando a gente monta uma empresa assim para atender algum segmento, tu tem um planejamento, mas à medida que tu vai te envolvendo com os clientes, tu vai meio que tendo que mudar, né, as coisas, tu tem que abrir mão de
Até de novos clientes, às vezes, para continuar prestando... Porque o sentido é esse, né? Não é quantidade, é qualidade. Exatamente. Né? Mas quando eu abri a Polaris, assim, em janeiro, eu já tinha cliente. Né? Então, já ela... É diferente, né? Quando tu já tá numa... E a gente só fazia gestão de marketing, não fazia gestão comercial. Por muitos anos, a Polaris só fez gestão de marketing. Era uma agência de marketing. Não, é que não é uma agência. O que a gente faz? A gente trabalha como se a gente fosse a área de marketing do incorporador. Entendi. Então, a gente pode... são 3 grandes momentos, né? A gente ajuda no desenvolvimento de produto. Então, eu tenho um terreno, e aí é onde entra o estudo de mercado. Ou eu já tenho um produto que está na prefeitura quase aprovando, mas eu vou levar ele a mercado. Então, a gente precisa ver o que a gente consegue fazer de ajuste para deixar ele mais atraente, para deixar ele com mais aderência, porque às vezes ele é projetado muito tempo antes, né? E aí já tem alguns ajustes, ou, sei lá, no que der para mudar, né? Ou pelo menos programa de necessidades de condominial, para a gente poder deixar ele mais apetitoso para o mercado. Então, a gente entra nessa parte na embalagem dele para o mercado, que aí é quando a gente vê todos os processos assim de desenvolver perspectiva, quais são as perspectivas que a gente precisa para esse produto, vai ter maquete, vai ser maquete digital, vai ser maquete física, qual é o tamanho do PDV, eu vou fazer folderzinho, guerrilha, como é que eu vou lançar ele no mercado, vai ser para todas as imobiliárias, eu vou escolher algumas imobiliárias, eu vou fazer uma baita convenção, eu vou fazer petit, então tu estrutura isso tudo. Tu falando assim parece tão fácil, Lisandra. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Porque além de o trabalho ser difícil de ser executado... É muito difícil. Requer uma coisa mental, braçal muito forte. Tu tem que lidar com uma pessoa chamada o cliente. Que geralmente acha tudo caro, não quer nada, quer impor às vezes a vontade dele... Que não, às vezes não tem nada a ver e tu tem que lidar com isso também, né? Tu disse que tu é uma pessoa abençoada, eu também sou. Meus clientes não são chatos. Quando eles são chatos, eles somem da minha vida. É impressionante. Assim, de um jeito ou de outro, as coisas acontecem, sabe? Essas dificuldades tu não encontra? Não, eu encontro, claro, mas eu sou bem... Sim. A Raquel Pereira trabalhava na Goldstein, trabalhou comigo, saiu agora, né, para ir para Dalla Santa. Faz 3 meses, Eu encontrei ela agora lá no lançamento do The Garden, em Canoas. Gerentora de marketing, a Raquel. Uma baita profissional. Tá lá com o Cristiano Caetano. Ela me dizia... Tu não vê que as pessoas estão implicando contigo, ou que eles te deram uma letrinha, ou te deram uma indireta, tu não nota. Eu não sei como é que tu não vê isso. Eu disse, olha, eu não me incomodo, não noto, não me incomodo, sinceramente, a não ser com o que me afeta efetivamente. Sim. Mas assim... Encheção de saco, todo mundo é chato. Gente, eu sou chatíssima, mega exigente, eu sou uma mala. Sabe? Não parece. Pergunta pra quem trabalha comigo, né? Super exigente. Então, isso aí é de cada um, só não pode a pessoa... O que eu sempre digo pros meus clientes? Eu só não vou deixar tu fazer uma coisa errada. Sim. Que vai te custar, né? Sim. Ou eu vou pelo menos te dizer e tentar que isso não aconteça. Se tu quiser, bom, aí sim. Aí eu vou ver se eu vou querer ficar aqui ou não, né? Porque, de repente, o negócio não me funciona para mim. Mas eu não tenho, sabe? Os clientes... E em que momento tu virou a chave pro comercial daí? Aí eu comecei a perceber que a gente, então, fazia toda essa embalagem, fazia a convenção de vendas, fazia os treinamentos, entregava material para o trade, fazia todos envelopava as imobiliárias, estava tudo pronto. Liga o carro. Liga o carro agora. E os clientes... agora me faz, mas agora, né? Vamos fazer uma ação. E as imobiliárias, às vezes, não envolvidas e tal. E aí, eu comecei a procurar, foi em 2019, janeiro de 2019, eu comecei a procurar alguém para montar a gestão comercial. Passei o ano inteiro procurando, até que eu conheci o Giovanni Perazzo. Sim. E o Giovanni é o pai, então, da gestão comercial da Polaris, né? O Giovanni começou comigo na Nex. Sim, vocês são super amigos, né? Sim. Sim, ele começou comigo na NEC, como atendendo as imobiliárias externas.
Sim, ele é a tua... E eu dei uma missão bem fácil para ele. Sim, eu era Zona Sul, né? Zona Sul. Ele me contou. Ele se vira, meu. Se vira. Começa a fazer a Zona Sul vender. Ele ficou triste. Ele ficou triste no início. Mas o Giovanni tem essa capacidade de relacionamento e ele me ensinou, então... Ele é um grande amigo que eu tenho, que eu fiz no mercado. Hoje tá lá com a Vollens. É um sucesso. Sim, ele saiu da Polaris para ir pra Vollens, né? Aí eu só tive que dizer, vai... Porque é isso, né? É uma baita oportunidade para ele. E nós somos amigos até hoje. Quando eu tenho alguma dúvida ou tal, ele é meu mentor. Mas hoje tu continua tendo, vou chamar de módulos. Eu chamo de verticais, né? Duas verticais, sim, as duas. Tu faz uma só ou tu obrigatoriamente só faz as duas? Não, pode comprar independente ou não. Entendi. Né? Aí tem uma avaliação, porque tem produtos, assim, que querem contratar só a gestão comercial e não tem nada de estrutura de marketing. Então, eu tenho que avaliar se é possível, né? E aí, na gestão comercial, a gente efetivamente pega essa entrega que a Polaris Marketing faz, né? Com todo esse enxoval pronto, e a gente trabalha os corretores. Então, é treinamento, é ativação, é desde aquela invasão na imobiliária para dar Red Bull para todo mundo, para ativar, até o treinamento técnico, explicando o detalhe do produto, capacitando o corretor efetivamente, indo na obra, mostrando o que ele precisar, depende da natureza da imobiliária e da natureza do produto, né, para a gente definir isso e montar junto com eles, que são os nossos clientes, né, e aí a gente acompanha as visitas, vai junto com a visita, se o corretor quiser, a gente fica quieto, mudo, se o corretor quiser, a gente participa, a gente pode mostrar todos os diferenciais ali para ele, lembrar, ajudar ele a fazer a venda ali em alguns pontos que ele queira para o cliente. Então, é bem livre. A gente sempre combina como é que ele quer fazer a apresentação e depois a gente ajuda na negociação junto ao incorporador. Quem contrata Polaris é sempre o incorporador. Sim. Né? O incorporador, urbanizador, ele que nos contrata. E aí a gente... o nosso trabalho é fazer essa costura entre todos eles, né? Entre o incorporador, entre o corretor e entre o cliente. Conseguir costurar o que seja bom para o incorporador para ele ganhar, para o corretor para ele ganhar o dinheiro dele e para o cliente para ele comprar o que ele quer. Então, a gente procura entregar para o corretor o mais... a palavra mastigada é feia, mas... facilitado. Possível para ele, porque ele tem muito produto e ele... Quer aquela venda, não pode perder aquela venda, né? Então, a gente procura entregar o mais facilitado para que ele consiga dizer para o cliente e entender se é ou não, né? Até para o cliente não perder tempo, né? Mas aí a gente luta. Em épocas difíceis, né? De mercado, custo, porque a construção civil é muito custo, né? Essa bendita INCC que nos arrebentou quase. Nesses anos aí. E agora, graças a Deus, né, tendência de queda. Eu fico imaginando, não deve ser fácil tu apresentar um planejamento, um cronograma e dizer pro cara, olha, preciso de tanto para fazer rodar. Não é fácil, mas não é impossível, até porque a gente não apresenta um budget fechado, a gente apresenta uma estimativa, né? Estimativa. E aí a gente já tem uma experiência, mas às vezes não dá certo. Sim. Às vezes tu tem certeza que aquilo ali vai rodar e tu tá errada. Sim. Né? Então... louco. Mas é tribom. É bom quando dá certo. Tribom. Não, mas às vezes quando não dá certo é ruim largar o osso, tu não quer largar, né? Mas tu já tá até perdendo dinheiro ali, porque tá trabalhando, remando. Mas assim... E que tamanho tem a Polaris hoje? Como é que é a tua estrutura? Ela é pequena. Enxuta. E deve ser assim. Sim. Porque, por eu ser, acho que muito exigente, né? E gosto de me envolver bastante, de estar junto com a equipe e poder dar minhas contribuições com a equipe. Assim, claro, todas as pessoas têm autonomia, nós somos 10 pessoas, né? Tem autonomia, enfim. Mas eu gosto de estar meio... Tu tá sempre... Meio borboleteando, assim. Sempre Eu sou uma abelhinha ali, né? Tô sempre...
procurando sempre à disposição e tentando, e me entusiasmo horrores, assim, sou super entusiasmada, né? Porque eu vejo que faz muita diferença, às vezes, alguém que tá de fora, porque fora todo esse composto de marketing, esse conhecimento comercial que esses meus colegas, que são os gerentes de produto, que atendem as imobiliárias, né? Que eles têm todo esse conhecimento. Fora isso tudo, tem os insights que às vezes a gente tem, né? Tem produtos assim que... A gente tem um produto, recentemente, um case. É um produto bem pequenininho, eram umas casas em um condomínio, né? E elas estavam lá há anos e... Aonde? Bem pertinho do Iguatemi ali, do lado do motel. Sim. E elas não tinham sido vendidas e estavam olhando o produto até difícil, né? E aí a gente estudou para tentar achar quem é o cliente que quer comprar. Tinha vários pontos, né? Quem é o cliente que quer comprar, para a gente não simplesmente ir na imobiliária e dizer, eu tenho 3 casas e um condomínio de 5 casas perto do Iguatemi para te vender. Ela tem 170 metros quadrados, tem 3 dormitórios, legal, vamos lá, vamos visitar? Tá, tudo bem, bota aqui na minha pilhinha, quando alguém resolver, quem sabe, talvez eu levo, né? Então, pra gente poder já chegar... Então, a gente buscou entender qual era a avaliação dela no banco, quanto o cliente conseguia, né? E aí, a gente acabou conseguindo entender que ela conseguia ter uma avaliação superior ao valor da tabela. Então, o cliente podia financiar ela... 100%. Não era. Sim. Ele conseguia todo o valor, né? E isso fez com que a gente vendesse 2 das 3 em 30 dias. Que bacana. Então, e é um produtinho, assim, então, claro, o que eu quero te dizer é que ela é pequena porque ela tem muita paixão, sabe? Sim. Se eu fosse menos apaixonada, eu acho que ela era maior. Sim. Mas aí eu acho que eu ia ser menos feliz. É? Então, né? Não, isso é uma coisa do DNA da gente, né? E é um privilégio, né? Poder ter poder me dar esse direito, né? Mas, Lisela, me diz uma coisa. Tem a parte do produto, né? Do envelopamento do produto. Aí tem a parte do trade, das ações. Tem a parte da imobiliária, que é o treinamento, que é a motivação, que é a presença constante. E os leads. Esta é a pergunta de $1 milhão. Como é que funciona os leads? A gente hoje chama marketing digital lead, né? No mercado imobiliário. E marketing... Não, e o mercado... o mercado tá tipo viciado. Tem Sim, corretor que não faz mais nada, que é os zumbi lead, né? Eu quero lead. Eles não ligam mais para ninguém, eles não visitam mais ninguém, eles não fazem uma ação de rua. Não querem plantão. Não querem ficar no plantão. Eles querem só o lead. Aí como é que... E o lead, muitas vezes o corretor ele enxerga o lead como um comprador. E o lead não é um comprador, né? O lead é um cara que tá passando na frente da rua, olhou a vitrine, resolveu dar uma olhada para ver o preço daquela blusa. Tu sabe, Lisela, que várias pessoas que eu tive a honra aí de conversar aqui no programa... A gente sempre chega nessa constatação. A gente não tá... Nós, como mercado, via de regra, a grande maioria do mercado não está respeitando a jornada do cliente. O tempo de maturação, o tempo de decisão... a gente está acelerando, a gente está queimando, a gente está atropelando um monte de... futuros compradores que a gente está simplesmente matando por ansiedade, por pressa, por não entender como isso é uma coisa complicada hoje no mercado. E essa talvez seja, assim, nos meus planos, né, de futuro imediato para a Polaris, seria uma terceira vertical, né? A gente está, nesse momento, na Polaris, com 3 projetos rodando dentro da empresa. Uma de estruturação de processos, né? A gente está com uma colega nossa, uma pessoa que trabalha lá e que é especialista em processos e que está fazendo toda a documentação dos processos, tanto da área de marketing quanto da área comercial. É uma loucura, tipo... É uma loucura. Como revisar uma perspectiva? Manda para esse... Então, assim, tudo documentado. Esse é um projeto que a gente está fazendo, porque processos são muito importantes e a gente não tem profissionais, assim... No marketing, especialistas em mercado imobiliário é super
super difícil quando um desses players aí que tá em cima das mesmas pessoas e tá todo mundo indicando os mesmos. Porque não tem muita gente com experiência, né? Ele é um mercado com muitas particularidades e ele não é um mercado assim simples. Não. Né? Olha tudo que a gente falou, né? Aqui Então, os processos são para nos ajudar um pouco nisso. A gente está com um segundo projeto interno, assim, projetos internos, que é de rever esse formato de atendimento das imobiliárias na gestão comercial, de achar outros canais e outros caminhos com maior eficácia para a gente atender o corretor com o que ele efetivamente quer. Porque se tu pensar, todo mundo, todas as incorporadoras, a Polaris, a gente vai, a gente visita, a gente faz treinamento, a gente faz ativação, a gente acompanha a visita, a gente ajuda no treinamento, na negociação, a gente ajuda no fechamento, ok. Será que não tem outras coisas que a gente está deixando de fazer, que estão aí e que a gente precisa fazer? Então, que a gente pode fazer, né? E vai otimizar o nosso processo ou vai aumentar o nosso resultado. Então, a gente está com um projeto interno da nossa equipe se debruçando para tentar achar alguns novos caminhos. Tá, né? mas hoje acontece o quê? Eu sou um construtor, tenho um empreendimento, um lançamento, sou cliente da Polaris, vou lá, a Lisela me apresenta o plano, um investimento, uma previsão de resultado, tá aqui o dinheiro, vamos lá. E o que acontece com esse lead? Se ele for no lead, não. Se ele for um cliente de gestão de marketing, sim, a gente apresenta um budget e aí a gente vai fazer o projeto de marketing. Se ele é um cliente de gestão comercial, a gente faz aí junto com o fornecedor esse planejamento de buscar os interessados, né? Os prospects não são só necessariamente por meio digital, porque hoje é essa preguicinha, né? Que a gente tá preguiçoso em buscar isso, mas buscar esses outros meios. E aí a gente, então, tá com um projeto de qualificação desses leads para os incorporadores. Sim. Né? Tô montando uma estrutura para a gente fazer uma aproximação de marketing e comercial. Então, tem as empresas que são as empresas que geram leads. A gente tem um cliente hoje que está com uma empresa que é a V4, a gente está fazendo um projeto, mas todo o primeiro atendimento, qualificação e o topo do funil, ele vai ficar com a Polaris. Então, a gente vai ver quem desses clientes já estão, porventura, porque acontece, às vezes, o cara entra ali, ele já visitou tudo, ele já está decidido, ele já está prontinho para comprar. Então, vai para lá. Mas quem são os que estão nesse caminho, vivendo essa jornada? E aí, a gente está trabalhando para apresentar esse projeto para o mercado, em que a gente faça exatamente essa facilitação Mas tem a ver também com o atendimento. Claro, tem. Tu vai ter uma estrutura comercial dando atendimento para... Mais de marketing. Mais de marketing. Porque o que eu entendo? O corretor... Mas quem vai atender o cliente? Não, a gente está montando uma equipe. Sim, então. A gente está montando uma equipe para atender, mas não são corretores. Tá. Não são corretores. Porque não pode ser uma pessoa que esteja preocupada em fechar aquele negócio ou perder aquele cliente. Sim. Ela tem que estar preocupada em se relacionar e em ganhar, né? Em criar um vínculo com esse cliente. Sim. Porque ele pode te procurar em março e aí tu vai... né, mantendo o relacionamento, ele vai comprar lá em novembro. Exato. E se ele tiver desligado de ti, ele falar contigo em março e novembro, ele vai comprar de outro o mesmo produto, né? Então, é conseguir manter. Então, guardadas as devidas proporções, é o que a gente fazia lá na Embrácia. Eu me lembro, de relacionamento. Eu me lembro nas reuniões do Jornada, né? Jornada chamava um por um e tu tinha que dizer para ele qual era o negócio que tu tinha previsto para a semana ou para o mês. Então, toda semana ele ia afunilando o cara, né, num brete. E eu sempre tive muita facilidade de manter um relacionamento longo com os clientes. Teve um Natal de 2004, dezembro de 2004, nós jogando pádel, né, que a gente se reunia toda quarta-feira, ou no mesmo dia da semana para jogar pádel. Naquela noite eu tive 4 retornos de clientes que eu atendi há mais de 6 meses, 1 ano, e que disseram assim, vou assinar, quero assinar antes de viajar, manda bater o contrato.
E eu disse assim, Jornada, os clientes que tu diz que são fantasma, que só existem na minha cabeça... E ele debochava de mim. Esse cliente é teu cliente imaginário, né, Vinícius? Porque é só tu que acredita nele ainda. É teu amiguinho imaginário. Neste momento, tem um GP da Polaris que tem 2 clientes de uma imobiliária, né? Que ele atende e um incorporador disse para ele... Só tu que acredita nesse negócio. Ele disse, olha, ou eu tô muito iludido, mas a minha experiência me diz que né? E é que tem uma diferença em todas as profissões. Isso não é a exclusividade de corretor, mas tem o ser corretor e o estar corretor, Sim. né? O ser vendedor ou o estar vendedor. Então, essa dificuldade de não conseguir estabelecer é de quem está, né, corretor. Ele ainda não se tornou, ou daqui a pouco vai desistir, nunca se tornará. Mas quando o cara está, é realmente... Tu sabe que antes do Felipe me chamar para ajudar a montar a Trust, os projetos que eu estou envolvido lá na Melnick, eu deixei de ser corretor, de atender cliente, Naquela época não tinha lead, era ligação sim. ou roleta, ou prospecção. Em 2005. Então, em 2005 eu parei e aí iniciei uma carreira executiva. E aí eu tive em Porto Belo ali uns 90 dias conhecendo o mercado e fiz um trabalho rápido com uma incorporadora. E eu fui trabalhar na imobiliária dos meus amigos, na andar de cima, na Remax, do Bruno, do Rodrigo e do Geraldo. E cheguei e disse para eles, cara, eu quero atender lead. Eu quero atender, eu quero vender, eu quero ser corretor de novo. E durou 90 dias, eu atendi uns 800 leads, porque aí era tudo no meu WhatsApp, tá lá, tá registrado, não tem nem como mentir. Eu fiz 4 vendas e eu tava feliz, Lisa, porque eu não incomodava ninguém me incomodava, trabalhei bastante, dos 800, claro que uma boa parte... Era curioso. Sim. Uma boa parte eu perdi por incompetência ou por estar destreinado. Outra eu tava apanhando lá do tal do Orlo ou dos caça-imóvel da vida e não de encontrar o imóvel. Enfim. Mas daí eu, treinei, aprendi, pensei, corrigi. Eu ia ter feito certamente mais umas 4 vendas. Cara, eu ia estar voando como corretor. É ser, né? É ser. Porque voltou tudo lá de trás, entendeu? De não... mandar tudo que o cliente quer, encher o cara de folder eletrônico, sair metralhando o cara. Não, tenho tempo, tenho... E aí aquela coisa, né? Na linha do tempo, aonde tu vai jogando ele. A Lisela eu vou jogar para daqui a 1 semana. A fulana eu vou ligar para daqui a 1 mês, né? Porque tu tem esse projeto vai ser a nossa terceira vertical e que ele tá bacana no meu radar desde lá quando o Giovanni tava na Polaris, tá? Bacana isso. Mas ele não é um concorrente do corretor. Ele é entregar pro corretor o negócio mais redondo. Porque o cara não tem paciência, ele perde um monte de gente ali no meio do caminho. E o incorporador por que não entregar para um corretor? Olha, eu já tô me metendo no projeto. Como assim? Por que não entregar para um corretor? Desde o início? Não. Para qual corretor tu vai entregar? Para um corretor da Polaris ou para o corretor do mercado? Não, para o corretor do mercado. Não, vamos entregar para o da Polaris. Bom, mas eu atendo os corretores. Não, os corretores são meus clientes. Mas assim, o que acontece? Quem me contrata é o incorporador, né? O negócio, o meu negócio é conseguir fazer... com que o investimento dele de leads não vá pro lixo. Por que o incorporador fica com medo? Entreguei tanto lá para a imobiliária, não vendi nada. E será que eles não venderam outro produto com o meu dinheiro? Será que eles atenderam? E não tem resposta para essa dúvida, não, tem. Né? Não tem. Tem resposta? Não tem. Tem. Não tem. Fizeram sim. Tem. Tua. Tem, cara, mas não tem. Mas eu não tenho essa frase é do Jornada. Essa frase é do Jornada. Tem cara de lobisomem, tem orelha de lobisomem, tem dente de lobisomem. Não, é um poodle. Não, tem. Sim, foi isso que aconteceu. Então, é otimizar
o recurso. Mas isso não precisa desmerecer um cara que, de repente, tá lá no plantão. Sim. Tá como nosso parceiro em alguns outros pontos que a gente Sim. precisa dele. O incorporador, eu digo, né? Então, eu acredito muito no que seja ganha, 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 que todo mundo ganhe. Se tem mesmo... O corretor parceiro, a imobiliária, não tem por que desmerecer, entendeu? Eu acredito. E o cara mas saiba tem que ser vender. uma imobiliária parceira, né? Mas tem, sabe que tem? É que hoje, como é que eu enxergo o mercado? A gente teve uma mudança enorme. Várias pessoas saíram das imobiliárias grandes, montaram as suas imobiliárias, ou são hubzinhos ali Sim. com 2, 3. E essas pessoas, muitas trabalham com muito, com essa paixão, não tá, né? Claro, tem as imobiliárias grandes e que a gente precisa e que a gente tem um relacionamento... O mercado tá muito bom, né? Mas tem muita gente boa, O mercado sabe? tá bom, tá bom de profissionais, né? Tá bom de ferramenta, tá bom de expertise, tá de produtos, de construtores. Como tá bom o nosso mercado. E quem não tá, assim, os profissionais que não tão bons, eles estão sendo expelidos, né? Sim. Eles estão, não vende, desiste. Né? Então, realmente, tá uma peneira, assim, teve uma peneira aí, talvez tenha sido a pandemia, né? Sim. Talvez seja mais uma herança da pandemia essa aí, porque a gente passou pela pandemia, a gente nem se deu conta de tudo que mudou, né? Mudou tanta coisa e a gente nem se deu conta de tudo, né? E segmento? Tu escolhe um segmento, tu atua só num segmento ou tu tem clientes de segmentos diferentes? Tipo, por exemplo, econômico. Tenho clientes de vários segmentos, não Minha Casa Verde e Amarelo. Fizemos uma experiência com Minha Casa Verde e Amarelo, mas eu acho que a gente não consegue contribuir o suficiente. Eu me apaixonei por esse segmento, Lisa. Mas é que aí fica caro, né? Para pagar tanta gente ali no processo. E ele é um processo, assim, que ele é bastante... ele é mais comprado do que vendido, então a nossa contribuição ela é menor, efetivamente, né? Mas tu sabe que é um mercado carente, viu? Carente, bem carente. E tem oportunidade. Porque é um mercado muito grande. Não, eu tô com coisas na minha cabeça. Já tá na nossa consultoria ali, que eu tava te contratando antes do início do podcast. Eu tô com coisas na minha cabeça. Todos os segmentos a gente não atende concorrente, com maior sofrimento, né? Sim. Porque às vezes a gente tá bem encaixadinho numa região com produto, e aí o do lado a gente não atende. Então, assim, o que a gente É um casamento fiel. Não tem como, né? No momento em que tu entra na estratégia do negócio, não tem como. Porque a cabeça é uma só, tu vai misturar. Lógico. Tu vai levar informação de um pro... Olha, não tem... É que nem a cara de lobisomem. É o mesmo caso. Nesse caso, eu posso dizer. Não tem como. Então, a gente atende. Tem que ter um VGV mínimo que faça sentido pra gente, né, usar. Porque a nossa gestão comercial, ela é no resultado. Sim, a gente 100%. recebe 100% no resultado. Então, o produto tem que fazer sentido, a gente tem que enxergar uma liquidez nele ali, a gente tem que enxergar a oportunidade, ele tá mal trabalhado no mercado, a gente tem que enxergar e tem que ter um valor mínimo pra gente ter apetite pra pagar ali, a conta, porque né? senão, né? Tem que pagar a conta. Mas às vezes tem casos como esse, dessas casas que eu te falei, que é de um outro cliente nosso, que tá com um lançamento aí, a gente pegou, era um estoquezinho dele, que a gente se dedica com a mesma vontade, porque a gente viu que tinha uma oportunidade ali, entendeu? Mas isso que eu te disse, eu não iria pegar meus GPs, vai batendo de porta em porta, dizendo que a gente tem interesse, porque a própria imobiliária não nos leva a sério daí, né? Sim. A imobiliária quer que a gente leve oportunidades para eles venderem mais, e não que a gente vá ocupar o tempo do cara, né? E o próximo ciclo da Lisela e da Polaris, porque tá se completando 10 anos de novo aí. O que vem pela frente? Tu vê. Tu sabe que esse convite para vir aqui, ele foi muito interessante, porque eu revisitei várias coisas, né? Você preparou? Não, mas assim, eu tava vindo para cá e tava pensando, tu vê, onde é que eu conheci o Vini? Tava pensando assim, e aí, rapidamente, eu fiz relembrei quais são os pontos da Polaris, né? O que é importante, é resultado, é integridade, é inovação, né? É energia e expertise. Então, foi muito legal. Mas eu não tô neste momento, assim, não tinha me dado conta que eu tô chegando nos 10 anos, né? E não tô inquieta para mudar.
para mudar de empresa, assim, para mudar. Sim. Mas estou inquieta porque o mercado está mudando. O que a gente fizer, isso que eu disse, a gente está com um projeto lá para mudar a forma como a gente atende o mercado do trade, né? Os corretores. O que a gente fizer já não é pro mercado futuro, já está ultrapassado, né? Sim. Então, o mercado está mudando e vai mudar muito, e a velocidade é grande, e a gente ainda não consegue, né, ver com clareza os cenários. Mas eu estou inquieta, sim, para buscar outras... Essa vertical é isso, né? Sim. Essa vertical que eu estou estruturando é isso. Eu poderia muito bem ficar na gestão de marketing, que eu domino, né? Ou na comercial, que está bem estruturada e tem muita demanda, mas a minha inquietude é essa vertical aí é resultado disso. E como é que tu tá vendo o cenário pro ano que vem? 2023. Olha, eu acho que ele vai ser bom. Eu vou te dizer que ele vai ser o melhor Muito ano bom. dos últimos anos. Independente do resultado. Independente do resultado. Eu também acho. Isso já tá precificado, já tá... Também acho. Os dois já foram presidentes, então não é nenhum aventureiro que vai assumir. Então a gente já conhece um, já conhece o outro, né? Independente de quem ganhe. Eu também acho. O Brasil tá ajustadinho, vai vir uma fase maravilhosa aí de... a gente já percebe, né? A gente já percebe. Esse ano só foi a eleição que dá deixa um pouquinho de lado, assim, né? A gente fica, mas ano que vem eu também acho. Como é que tu enxerga a tua visão? Queria que tu comentasse alguma coisa sobre esse boom do alto padrão. Que loucura, que a gente né? está vivendo em Porto Alegre. Ele eu tô observando. Tá, mas... Eu acho que ele tá... Tu concorda comigo que nem todos os carros vão vencer essa curva? Sim, claro, mas é óbvio. É bem como regiões, né? Tem regiões super... Todo mundo quer terreno naquela localização. É carro demais. Daqui a pouquinho... É carro demais na mesma curva. Super ofertou. Né? É óbvio. Não só o alto padrão, regiões também. Acho que tem essas duas realidades no momento. A gente está com estoque alto, né? E para nós que somos profissionais do mercado e atuamos no mercado... Tudo isso faz parte e tudo isso é bom. É bom quando dá tudo certo, porque a gente tem uma onda, né? E é bom quando às vezes as coisas dão errado, que tu tem uma oportunidade de alguém te contratar ou te chamar para resolver um problema. Sem dúvida, se tu estiver preparado, Lógico, né? Não. Se a gente se prepara, vai estruturando o negócio, a oferta com consistência, com realidade, né? Fazendo entregas com realidade, não com ilusão, eu não tenho esse medo, assim. Cara, não tenho esse medo. Parece que eu sou, óbvio, perco o sono, não durmo direito às vezes, mas... O meu amigo Marcelo, da Alphaplan, teve aqui há uns 2, 3 programas atrás. Aí foi muito engraçado, né? Porque eu digo assim, a gente não gosta de ser fisioterapeuta, né, Vinícius? Então, o que é fazer? Não, fazer fisioterapia. Não, o que é fazer fisioterapia? Pegar aquele problema e fazer e consertar. A gente gosta de pegar coisa desde o início. Mas tudo bem, ele gosta de pegar desde o início. Mas eu já, durante muito tempo, peguei coisa estragada, coisa parada e fiz andar. Mas é que é aí que tá. E é uma oportunidade. É uma oportunidade. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que só quer brincar com o novinho, né? Com a primeira onda, mas tem a segunda e tem a terceira. Claro. Dá pra surfar as 3. Sim. Tem muita oportunidade. Muita. É que realmente a primeira onda ela é mais fácil para todos. Sim. Então, quem está menos preparado está melhor nessa, né? Aí já não consegue para a segunda ou para a terceira. Quem está mais preparado, aí consegue, né? A Polaris é uma empresa que eu tenho bastante orgulho, sabe? Sim. Nossa entrega é bem feita, respeitosa, ética. Nosso relacionamento com os clientes, ele é transparente e falando as verdades, as duras, né? Sim. Dando os recados que não é bom de falar, né? Tem 2 coisas difíceis, né? Que são frases que, quer dizer, o mensageiro às vezes é o primeiro a morrer. É verdade. E mostrar espelho para feio. São 2 coisas que a pessoa tem que ter habilidade para fazer.
Porque não é fácil tu chegar lá e dizer, olha... eu acho Houston, temos um problema. A habilidade e a reputação, né? A reputação ajuda, né? Sim, a credibilidade do teu ajuda trabalho. Bastante, ajuda. Do teu trabalho. Mas não é bom dar má notícia. Ainda mais se tu dá má notícia, o cara te pergunta a solução, tu é consultor e tu não tem. Sim. Eu só sei que por aí não dá. Só então, sei que nada sei. Vamos ver, mas não vamos ir por aí. Vamos achar junto um caminho. Mas esse aí tu para. O primeiro prejuízo é o mais barato, né? Isso aí. Então, é isso aí. O primeiro prejuízo é mais barato. Outra frase boa pro programa. Não dá pra gente ter muito medo, né? Não dá pra ter medo, tem que dizer. Porque eu vejo que os incorporadores, eles nos contratam pra isso, né? Se o cara soubesse tudo, se ele não quisesse ouvir outros, ele não contrataria. Sim. Pra que ele vai querer contratar? Pode ser bom pro ego, mas pra que ele vai querer contratar uma pessoa que vai dizer pra ele apenas o que ele já sabe ou concordar com ele? Se ele tá certo, maravilha. Mas o empreendedorismo, ele também é muito solitário, né? Sim. O diretor da empresa, ele é solitário. Às vezes, ele não tem com quem trocar. Não tem. Então, a gente também tem esse papel, né? De ser o dono, o sócio dele, o dono do negócio. Dividir a dor do cara, né? Não dividir só a alegria, dividir a preocupação. Muitas vezes, o difícil antes de contratar a primeira vez, o cliente entender tudo isso. Sim. O valor disso tudo que a gente falou aqui, né? Gisela, eu acabei não te perguntando, região de atuação da Polaris. A gente trabalha Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e no interior, assim, eu gosto de ir até 2 horas, né? não ter, a gente já teve, né, outras praças, mas é bastante desgastante, aí é uma escolha pessoal, assim. Mas é que o teu trabalho, ele é muito personalizado, né? Não tem como tu sair, né? Vamos dominar o mundo. Não tem. Não tem, vamos tratar bem o mundo que a gente consegue ter. Aí teria que ser uma empresa diferente, né? Sim. Teria que ser uma estrutura daí com outro, Aí é uma escolha minha, né? Sim. É minha. Tanto que, às vezes, eu digo, é ruim porque eu não tenho sócio. Sim. Então, As outras empresas que são meus pares, aí tem sócios. Então, pelo menos já duplica, né? Sim. Então, é um dilema, realmente, né? Lisela, o nosso programa está chegando ao fim, né? O contrato assinado vai se despedindo por hoje. Queria agradecer muito a tua presença, te dar os parabéns pela executiva que tu essa mulher empreendedora e realmente tu tem muita credibilidade. Que amado, e o desejo meu, quando eu criei o contrato assinado, foi isso, conversar com pessoas que eu enxergo que tenham relevância no nosso mercado, né? Porque... Obrigada. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, alguém vai assistir esse programa e vai... tá lá, tipo um túnel do tempo. Né? Então, a gente conta aqui, a gente sempre fala do passado, então, normal esse sentimento que tu teve de déjà vu. Eu aqui sentado, eu vou entrevistando e as coisas vão vindo, voltando com muita força, e é bacana, né? Tu olhar pro passado, ver o que tu fez, né? As entregas que tu fez, falar de cenário atual... E tentar entender o que o futuro vai nos reservar, né? Então, eu agradeço muito o convite, agradeço essa oportunidade. Foi especial para mim poder repensar isso tudo e estar na tua frente, cara bacana. Que tem tanta credibilidade. É um monstro aí do nosso mercado, né? Lá quando tudo mudou, né? Tu tava ali, né? Eu tava junto, ali, é verdade. Então, uma pessoa com muita relevância para o nosso mercado. Se tu me chamar e me convidar, é um prazer. Que é isso. E realmente, para mim, significa muito. Sim. Muito obrigado. Eu que te agradeço.